Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Como eu digo sempre, esta é a nossa sala de aula. Nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo bíblico na carta de Colossenses, escrita pelo apóstolo Paulo. E eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia aberta, com o seu caderno, o bloco de anotações, lápis ou caneta. Tá bom? E lembrando, se você tiver alguma dúvida, seja sobre a aula número 1, a aula passada, ou mesmo sobre esta aula, eu peço para que você escreva a sua dúvida no comentário, tá ok? Eu vou interagir com você. E por falar nisso, eu gostaria então que você pudesse dar aquela força, aquela motivação para a gente fazendo a sua inscrição no canal, deixando o seu like, compartilhando também, tá, os vídeos, para que a gente possa ter mais alcance. Minhas redes sociais estão aí, meu e-mail também, telefone, caso você queira entrar em contato comigo por algum motivo. Tá joia? Então, tá tudo aí. Mas não esqueça de deixar o seu comentário, fazer a sua inscrição e dar o seu like aí no canal. Tá joia? Bom, o que nós vamos ver hoje, pessoal? Como eu falei, nós estamos dando continuidade à série que nós começamos na Carta aos Colossenses. Hoje é a aula número 2. É interessante a gente fazer uma breve recapitulação da aula anterior. Na aula passada, nós fizemos a introdução do estudo, a introdução da carta. E o que nós vimos? Todos esses tópicos que aparecem aí para você, tá bom? Se você perdeu a aula número 1, eu aconselho você a correr lá no canal, tá bom? A aula fica gravada, então você tem toda a condição para capturar essa informação, essa aula que de repente você perdeu, tá joia? E para que isso não aconteça novamente, seria interessante que você clicasse também no sininho, ativasse o sininho, o lembrete, para que você pudesse também ser avisado toda vez em que um vídeo meu ou uma outra postagem for publicada aí no nosso canal. Legal? Bom, a aula 1, então, foi sobre esses tópicos. E a aula 2? O que nós vamos ver agora? Nós vamos entrar na parte de análise e interpretação da carta. Basicamente, nós vamos percorrer o capítulo 1. Entretanto, nesta aula não teremos condições de abordar todos esses tópicos aí, ó, autor, destinatário, saudação, a fé, o amor, o evangelho e por aí vai. Não temos tempo para isso em uma aula apenas. Então, nós vamos particionar a análise e interpretação do capítulo 1. Hoje, ficaremos nos 2 primeiros tópicos. E eu quero combinar uma coisa com você. À medida que nós avançarmos nos tópicos, nós faremos a leitura dos trechos correspondentes. Isso vai facilitar o texto ficar fresquinho na nossa mente e vai também dar mais dinamismo à aula e possibilitar também que você faça uma associação rápida, direta, bem clara entre a passagem lida, os versos lidos e os meus comentários a partir dos slides apresentados. Tá joia? Bom, dito isso, nós podemos então avançar. Olha aqui, primeiro versículo e o primeiro tópico, o autor da carta. Então, me acompanhe na leitura bíblica. Eu faço uso da versão NAA,
Nova Almeida atualizada, não sei qual é a sua, mas a minha é essa aqui. Então, está registrado assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Bom, o primeiro tópico para a gente abrir aqui essa aula tem a ver com a designação de Paulo como apóstolo e também a causa dessa designação, dessa vocação, desse chamado. Paulo se apresenta como um apóstolo, só que ele deixa bem claro que ele não é como outras pessoas da sua época que se intitulavam apóstolo e se autopromoviam como tal. Paulo deixa muito claro para a igreja, para os seus destinatários, que se ele é apóstolo, não foi pela pretensão dele e nem pela autopromoção, mas foi, acima de tudo, pela vontade do próprio Deus, pela vontade do próprio Deus. E é interessante a gente recordar aqui o que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, na sua segunda carta, capítulo 11, dos versos 13 a 15. Paulo disse assim: porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Verso 15. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Bem, fica muito claro aqui que a intenção de Paulo não é se arvorar perante a igreja dos Colossenses, mas é estabelecer uma distinção entre um verdadeiro apóstolo, como ele, Paulo, que é chamado pela vontade de Deus, e os falsos obreiros, ou falsos mestres, falsos apóstolos, que de vez em quando se infiltravam no meio do povo de Deus, com as suas falsas doutrinas, suas heresias. Tá bom? Então é por isso que Paulo se intitula, se apresenta dessa maneira. Aqui não há nenhum traço de soberba de Paulo. Dando continuidade, a gente precisa entender, então, que o apostolado verdadeiro é um chamamento, é um comissionamento feito pelo Senhor, tá bom? Não é uma vocação meramente humana ou institucional, mas é algo que parte do próprio cabeça da igreja, tá joia? E o apostolado, né, tem a sua autoridade endossada pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor da igreja. Na verdade, é uma delegação de competência. Isso ficou também muito claro lá em Atos dos Apóstolos. Por exemplo, em Atos capítulo 26, melhor, vamos pegar Atos capítulo 9, do verso. Não, vamos pegar o 26 mesmo, do versículo 12 em diante, até o 18. Olha só o que Paulo diz, ou melhor, o que Lucas registrou, né? Com isto em mente, parti para Damasco. É Paulo quem está falando. Levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu. Paulo está relatando o encontro que ele teve com Cristo ressurreto, quando se dirigia para Damasco. Então, Paulo prossegue aqui. Mais resplandecente, ele viu uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Verso 14 agora. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei, Senhor, quem é você?
Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue, mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você, presta bem atenção, olha o que Jesus, já ressurreto, falou para o apóstolo Paulo. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Verso 17. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então fica muito claro o comissionamento do apóstolo Paulo, diferentemente dos falsos apóstolos. Tá joia? Segundo ponto aí, a comissão apostólica não pode ser mais retransmitida. Isso por quê? Porque, meus irmãos, Jesus ressurreto, glorificado, não aparece a qualquer um, a qualquer hora do dia, como algumas pessoas dizem por aí. Tá? Então, os verdadeiros apóstolos de Cristo precisavam reunir algumas características. E uma delas era ter visto Jesus ressurreto, ter sido chamado, designado diretamente por ele. Tá bom? Essa era uma das características, coisa que não acontece atualmente. Bom, o próximo slide, então, nós temos aí, ó, o que decorre disso? Bem, atualmente, a igreja não tem no seu meio, no seu convívio, a pessoa física de Jesus Cristo. Não é verdade? Sabemos que por meio do Espírito Santo, Deus habita em nós. Isso é verdade, é indiscutível. Mas o fato é que nós hoje não caminhamos fisicamente com Jesus. Não ouvimos diretamente dele os ensinamentos. Então, qual é o papel importante dos apóstolos? Eles foram comissionados por Jesus para doutrinar as igrejas, para transmitir ensinamentos, estabelecer normas mesmo para as igrejas. Eles receberam delegação de competência do Senhor. Então, se hoje nós queremos caminhar como igreja, nós precisamos observar fundamentalmente os ensinamentos que os apóstolos deixaram a respeito do Evangelho, a respeito do Senhor Jesus Cristo. A igreja hoje precisa se deter na doutrina dos apóstolos. A nossa interpretação das Escrituras tem que ser apostólica. Em que sentido? Não podemos hoje abordar um texto e ter uma compreensão diferente daquela que os próprios apóstolos tiveram. Se isso acontece, alguma coisa está errada. Nós não fomos inspirados pelo Espírito Santo para revelar nada à igreja, ao povo de Deus. O que nós temos hoje é a iluminação do Espírito Santo para nos capacitar a compreender a sã doutrina. A doutrina que os apóstolos estabeleceram, propagaram em nome do Senhor Jesus, porque eles sim receberam essa delegação de competência. Nós, hoje, temos que nos debruçar arduamente sobre as Escrituras, lê-las, compreendê-las, interpretá-las e
quem é o pregador, explicá-las para o povo, fazendo a devida aplicação do texto, mas nada de doutrina nova, nada de invencionice. Isso aí é coisa que falsos obreiros, pessoas mal preparadas, mal intencionadas, acabam fazendo. Tá legal? Veja como a igreja primitiva se comportava com relação a isso. Atos capítulo 12, verso 42. Olha lá, você sabe muito bem que a igreja perseverava na oração, no partir do pão, certo? E também perseverava em quê? Na doutrina dos apóstolos. Então, a igreja hoje precisa também perseverar, guardar essa mesma doutrina. Bem, agora, avançando um pouquinho mais, a gente precisa ler o versículo 2. O que Paulo escreve no verso 2? Ele vai dizer assim, olha, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Bom, aqui está o versículo 2. O que a gente precisa entender a partir de agora, então? Paulo se dirige aos seus destinatários e, de uma maneira muito amorosa, inclusive, os denomina de santos, fiéis e irmãos. Olha só os atributos que Paulo emprega para se referir ao povo de Deus. Isso é maravilhoso, isso é significativo. Tá joia? Vamos lá. Vou só ajeitar aqui. Muito bem. Bom, o que nós precisamos entender a partir da palavra santos? Santos são pessoas separadas do mundo. Originalmente, a palavra santo significa consagrado. Santo, consagrado, significa separado. Separado de um meio tal para o emprego ou o uso privativo ou até mesmo exclusivo em outro contexto, em outro ambiente ou por alguém. Em relação a Deus, santo significa que algum objeto ou alguém é separado para ser usado por Deus, em favor de Deus, para ficar à disposição de Deus. Então, a igreja é o conjunto de pessoas separadas do mundo. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos o quê? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tá legal? Então, isso tem a ver não com a ideia comum de santo. Se você perguntar a uma pessoa, né, que não tem esse entendimento bíblico muito, muito claro na sua mente, essa pessoa é capaz de dizer que santo é alguém, por exemplo, que foi canonizada pelo Papa, né, pelo chefe da Igreja Católica, pelo cabeça da Igreja Católica, porque essa pessoa em vida fez milagres, fez algum ato extraordinário. Esse é o conceito popular, tá, de santo. Só que, biblicamente, santos são todas as pessoas que foram regeneradas, que foram retiradas desse ambiente pecaminoso de outrora em que eles viviam e agora estão com o coração voltado para as coisas de Deus, para o reino de Deus, para servir a Deus em espírito e em verdade. Tá legal? Foram alcançados pela
redenção. Em João, capítulo 10, versos 15 e 16, Jesus disse assim: assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ele se referia agora a Israel, melhor, naquela época a Israel, tá? Ao povo judeu. Aquele ali era o aprisco. Então, os judeus que foram se convertendo, né, foram se tornando povo de Deus, cristãos, redimidos. Aí Jesus continua: preciso também, ou melhor, preciso trazer também estas. Estas quem? Ovelhas fora de Israel, fora do povo judeu. Eu, você, por exemplo. Entendeu? Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Então, todas essas pessoas são santificadas, são separadas do mundo para fazerem parte do aprisco de Jesus, para se tornarem ovelhas exclusivas de Cristo. Joia? Segundo atributo aí, fiéis. Quem são os fiéis? Os que têm sua fé fundamentada em Jesus, conforme dizem as Escrituras. É importante ressaltar isso, conforme dizem as Escrituras. Porque se você conversar com alguém, esse alguém pode dizer: ah, mas eu creio, eu tenho fé. Mas tem fé de acordo com as Escrituras ou tem fé de acordo com crenças populares, tradições, de acordo até com certos costumes, práticas e doutrinas de algumas religiões? É preciso deixar isso muito claro. A fé bíblica é uma coisa, ela aponta numa direção. E muitas vezes numa direção diferente daquela que a fé popular, a fé tradicional aponta. Tá? João 7, 38, 39. Quem crer em mim, Jesus diz, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Verso 39. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Então veja, quem não crer em Cristo, conforme as Escrituras estabelecem, não experimentarão esse rio de água viva. Não receberá o Espírito, conforme o próprio Senhor Jesus prometeu. Então não adianta crer que Jesus existiu, que Jesus era uma pessoa boa. É necessário crer que Jesus é Deus. É necessário crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Senhor, Jesus é Salvador. É necessário crer na obra de redenção executada pelo Filho. É necessário crer no poder de Jesus, na sua autoridade, capacidade sobre a morte, sobre o inferno, sobre Satanás. Tudo que as Escrituras dizem a respeito de Cristo é o que nós temos que crer. Na sua autoridade, na sua pessoa, nos seus atributos, nós temos que crer em tudo isso. Crer em Jesus como as Escrituras dizem e como os apóstolos ensinaram. Não adianta crer que Jesus era apenas um rabino. Não adianta crer que Jesus era apenas alguém de um espírito elevado, alguém de uma ética elevada. Não, 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 não. Isso aí é você trazer, é diminuir a pessoa de Cristo. É você diminuir
a divindade de Cristo, até negar a divindade de Cristo. Então nós temos que crer de acordo com o que as Escrituras dizem. Terceiro atributo, irmãos. Bom, aqueles que foram alcançados pela redenção, separados deste mundo, se tornaram santos. Essas pessoas são aquelas que creem em Cristo Jesus, como as Escrituras dizem, como a doutrina dos apóstolos ensina. Então, essas pessoas, e não outras, são chamadas de membros de uma mesma família, família celestial, a família cujo pai é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como a gente costuma dizer, é o Deus Pai. Todos, então, que têm o mesmo Pai, que pertencem à mesma família, são chamados de irmãos. E a Bíblia até diz que nós somos irmãos, né, em certo sentido, de Cristo, somos co-herdeiros. E, consequentemente, somos irmãos uns dos outros. Romanos 8, 14 a 17 diz o quê? Olha lá, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Tudo bem? Bom, agora nós vamos entrar numa outra parte do versículo 2. É a saudação do apóstolo. Ele diz graça e paz. Bom, o que significa, em última análise, a palavra graça e paz? Graça é favor imerecido. É algo que nos vem beneficiar, mas que nós, naturalmente, não merecemos. Olha só, quando a gente abre em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, a gente lê assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Verso 3: e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, verso 4, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Veja, a salvação do pecador é um ato gracioso de Deus. Ninguém é salvo pelo seu mérito, porque nós não temos mérito para isso. Nós não conseguimos fazer nada que seja capaz de nos justificar aos olhos de Deus, que é o justo juiz, é o Senhor de toda a terra, é o Criador. Entretanto, por amor, por um ato de misericórdia, de graça, ele nos resgatou. A salvação é algo que Deus dá ao homem. É uma dádiva, mesmo o homem não merecendo. Se você prestar bem atenção ao que Paulo escreve aqui, você vai concordar comigo que o nosso salário era a morte. Ou seja, o pagamento pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, era o quê? A condenação eterna. Naturalmente, você, acreditando ou não, gostando ou não, naturalmente, a condição de todo homem é o quê? Filho da ira. Há uma, vamos dizer assim,
Há um dilema entre o homem natural e Deus. Há um problema que precisa ser resolvido, há uma demanda. Tá? Não pense que o homem natural está em paz com Deus, porque não está. Olha lá, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo está escrevendo para quem é salvo. Então, essas pessoas mudaram de condição, passaram naturalmente de filhos da ira para filhos da graça, filhos da família celestial, filhos de Deus Pai. Deixaram simplesmente de ser criaturas e se tornaram agora filhos. Tá joia? E paz. Em última análise, a paz significa também o quê? Reconciliação com Deus. Quer ver uma coisa? Olha só, Colossenses 1, 21, 22. Voltando um pouquinho, né? Ou melhor, adiantando um pouquinho, já que estamos no verso 2. No passado, ou seja, no passado o quê? Quando não éramos redimidos, quando ainda não tínhamos sido alcançados pela graça de Deus. Éramos estranhos e inimigos, como eu disse, gostando ou não, acreditando ou não, é o que a Bíblia revela a respeito da natureza humana. Nós éramos estranhos, nós éramos inimigos. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos 5, verso 1, você vai ler, né, que agora nós fomos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. E aí nós temos paz, paz com Deus. É isso que a salvação nos traz, paz com Deus. A nossa condição muda, ok? Bom, seguindo adiante, nós vamos agora avançar na leitura bíblica. Me acompanha aí, leitura do verso 3 ao verso 8. Paulo diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Bom, então, Paulo não conhecia os colossenses. Ele não tinha ido à igreja de Colosso. Não foi Paulo quem a fundou. Provavelmente quem a fundou foi Epáfras. Ele era o líder daqueles irmãos. Ele era o ministro do evangelho ali naquele lugar. Tá? Todavia, Paulo expressa por aqueles irmãos amor. Então você não precisa conhecer todas as igrejas, todas as pessoas que são cristãs do mundo para amá-las. É possível amá-las pelo simples fato de saberem que pertencem à mesma família, estão entrelaçados a partir do mesmo Cristo, possuem em si o mesmo Espírito Santo. Todos somos irmãos, todos pertencemos à família de Deus Pai.
Tá? Então, Paulo expressa o seu amor. E aí ele ora dando graças a Deus, ele faz orações, ele intercede. É interessante que, às vezes, a gente convive na igreja local com pessoas do nosso lado e a gente mal consegue orar por elas. Às vezes há uma rixa, há uma briga tão boba, e Paulo nem conhecia esses irmãos e orava por eles. A gente precisa expressar mais amor pelos nossos irmãos, né? Se a gente não consegue expressar amor pelos irmãos da igreja local, onde todos nós somos membros, imagina como é que a gente vai amar quem a gente não consegue ver, não é verdade? E depois Paulo vai falar de fé e amor. Olha lá, a fé e o amor que os colossenses tinham, obviamente Paulo conhecia tudo isso a partir de testemunhos. Então, a fé e o amor deles motivaram o apóstolo Paulo, a orar por eles, a clamar por eles, a escrever também para eles, a fim de orientá-los, a fim de alertá-los, né? E fé, meu irmão, sem comprometimento e obediência é uma ilusão. Dá uma olhadinha no versículo 4. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Os próprios colossenses expressavam amor pelos seus irmãos em Cristo. Isso era um testemunho maravilhoso. Como é bom que uma igreja seja reconhecida pela sua fé e pelo seu amor. Agora, olha o verso 9, adiantando um pouquinho. Paulo diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. A joia, então, é necessário que a fé produza envolvimento. É necessário que a fé produza obediência à palavra. Então, aquele que diz que tem fé, que ama a Deus, que é crente, que é redimido, mas não se compromete com a igreja, e a igreja, eu estou falando de pessoas, então não se compromete com a igreja, com pessoas, não está em desobediência à palavra. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos outros, devemos suportar uns aos outros, devemos orar uns pelos outros, devemos aconselhar uns aos outros. Então, tudo isso faz parte desse envolvimento, comprometimento. Se a gente não consegue fazer isso, que fé é essa? É uma fé meramente de boca? Né? Uma fé comprometida faz florescer o amor fraternal e surgir frutos para o reino. É o que eu acabei de dizer. Quem tem a fé bíblica, a fé verdadeira, ama, ora, intercede, ajuda, compartilha, doa, aconselha, chora junto, sorri junto. Então, isso vai envolvendo necessariamente as pessoas, vai unindo a igreja, vai fortalecendo os relacionamentos. É isso que Deus espera de nós. É isso que o Evangelho deve produzir dentro de nós. E ainda, nesse mesmo trecho aqui, de 3 a 8, Paulo vai fazer algumas considerações sobre o Evangelho. Que considerações são essas que nós precisamos perceber? Olha só, vamos lá. No versículo 5, Paulo vai dizer que o Evangelho é a palavra da verdade. Verso 5, Paulo diz assim, ó, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente,
por meio da palavra da verdade do Evangelho. Por que que isso é importante aqui? Como eu já disse, naquela época, a igreja dos Colossenses estava sendo ameaçada pelos falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos e suas respectivas inverdades, heresias. Estavam pregando um outro evangelho. É mais ou menos o que Paulo falou aos Gálatas, tá? E para combater, então, esse falso evangelho, essas heresias, Paulo faz questão de afirmar que o evangelho é a verdade, é a palavra da verdade. Então, que ninguém venha nos enganar com as suas sutilezas, vãs filosofias, com o seu legalismo, o seu tradicionalismo, dizendo-se muito espiritual, que descobriu uma doutrina, né, algo novo, algo assim, que só foi revelado a ele, e que Deus falou especialmente a ele, algo que não falou especialmente aos apóstolos, aos pais da igreja, aos reformadores, e falou especialmente a tal pessoa. Então, cuidado com essas conversas. Cuidado com esses livretos que você vai recebendo por aí, cuidado com essas histórias que vão contando aí no seu ouvido, cuidado, cuidado. O evangelho pregado pelos apóstolos é a palavra da verdade, sem adulteração, tá bom? Sem adulteração. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz o quê? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tem gente na atualidade que quer alterar a Bíblia, quer atualizar a Bíblia. Tem gente dizendo que a Bíblia não é o que é. Cuidado, cuidado. Tem gente com preconceito com relação a Paulo. Ah, porque foi Paulo que disse, não foi Jesus quem disse. Ah, porque Paulo falou isso porque era machista, porque estava numa sociedade patriarcal. Estão querendo diminuir a autoridade apostólica, estão querendo macular a doutrina dos apóstolos, estão querendo retirar a inspiração que aqueles homens obtiveram da parte de Deus. A delegação de competência que receberam do Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado. Cuidado com essas alegações. O Evangelho é, sim, a palavra da verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, é suficiente, é autoritativa, é muito clara nas questões fundamentais, tá bom? Olha lá. E o Evangelho, ao contrário daquelas religiões de mistério que estavam surgindo naquela época, é uma mensagem universal, tem um alcance amplo. Serve para o brasileiro, para o americano, para o japonês, para o italiano, para o suíço, serve para o judeu, serve para o árabe, serve para todo mundo, para o homem, para a mulher, para a criança, para o jovem, para o adolescente, para o rico, para o pobre, para o gordo, para o magro, para o preto, para o branco, para o amarelo, para o lilás, para o verde, serve para todo mundo. Paulo faz questão de dizer isso porque naquela época as pessoas estavam difundindo uma mensagem privativa, uma mensagem misteriosa, oculta ao senso comum, e que só era acessível por alguns, e que eram então privilegiados, e supostamente alcançavam uma certa elevação espiritual. Como eu disse, isso é o gnosticismo.
que estava na sua fase embrionária já, estava sendo gestado. Eu já expliquei isso na aula anterior, mas que já foi causando um grande mal naquele tempo, tá? Então, cuidado com isso. O Evangelho é uma mensagem clara, objetiva, universal. Jesus mesmo disse: ide, né, por todo mundo e pregai a toda criatura. Toda criatura. Toda criatura. Quando você abre lá em Apocalipse, João tem a visão de povos, né, de pessoas reunidas, de várias línguas, vários lugares. Então, dando a entender a universalidade do Evangelho, o seu alcance amplo e restrito. Tá bom? O Evangelho, então, opõe-se a qualquer sistema religioso meritório. Aquelas religiões e os seus adeptos estavam ensinando, como eu disse, que para você alcançar a elevação espiritual, para você se purificar, você tinha que fazer algumas coisas. Isso dependia do homem, do conhecimento adquirido, da sabedoria adquirida, e também de certos rituais, de certas cerimônias, porque o gnosticismo era uma salada de fruta. Pegava um pouquinho de cada religião, inclusive do próprio judaísmo. Então aquilo ali era uma salada mista, era um Frankenstein. Então certos rituais acabavam entrando também. Tá? Certos tradicionalismos religiosos entravam também nesse emaranhado aí. Tá legal? Mas tudo apontando para quê? Para o desempenho humano, a capacidade humana, o mérito humano. E nós já vimos anteriormente que a nossa salvação é uma dádiva de Deus. É graça, graça a favor e merecido. É algo que nós não merecemos, porque nós éramos filhos da ira. Nós, por natureza, estávamos em pecado. E a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. Tá bom? Olha o versículo 6. Paulo vai dizer aqui, ó, que chegou até vocês, né? Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade, ao contrário daquelas religiões de mistério, aquele comportamento, né, exclusivista, separatista, ao contrário daquelas religiões ocultistas, tá, que englobavam ali misticismo e até mesmo algumas crendices aí populares. Tá? O evangelho é diferente disso tudo. Tá bom? Bem, aplicação então do nosso estudo. Com que frequência ou intensidade você dedica parte da sua vida em favor dos irmãos? O apóstolo Paulo, estando preso, distante da igreja, sem conhecer os irmãos, ele orava por eles, intercedia por eles, para que Deus pudesse se revelar cada vez mais e mais para eles, para que eles pudessem crescer, amadurecer, frutificar. Você ora pelos seus irmãos, você ora pelos seus líderes, você ora pela sua igreja, você ora por sua denominação. É importante, você dedica tempo para isso. Olha lá, esse seria um bom e necessário hábito para ser colocado em prática a partir de hoje. O que você acha? Ah, eu não tenho esse hábito, eu ainda não tinha despertado para isso. Você não acha que está na hora de mudar, de passar a fazer isso? O que você me diz? A sua igreja tem esse hábito de interceder por outras igrejas? Você que é da denominação A, você ora em favor da denominação B?
Será que você acha que, por pertencerem a denominações diferentes, vocês não são irmãos em Cristo? Isso não tem cabimento, né, meu amado? Então, nós precisamos largar, deixar de mão algumas barreiras e viver realmente como um povo unido em Cristo Jesus. Tá joia? Que tal você orar nesse sentido agora, aí mesmo onde você está? Quero te desafiar. Faça isso. Faça isso hoje. Comece a interceder pelas igrejas, pelo povo de Deus espalhado na terra, seja no Brasil, seja em outro lugar deste globo terrestre, né? Bom, na próxima aula, nós vamos continuar no capítulo 1, tá? E aí nós vamos ver esses três tópicos aí, ó, intercessão apostólica, Cristo, né, como Senhor de toda a criação, e o senhorio de Cristo no ministério de Paulo. Eu conto com a sua presença no próximo encontro. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, deixe aí no comentário, tá bom? E dê aquela forcinha para a gente, tá? Se inscreva no canal, compartilhe e, para não perder nenhum vídeo, ative a notificação. Um grande abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.